Segunda-feira é dia de praticar esporte aqui com a gente. Esporte Paysandu tem pré-jogo direto da Arena de Pernambuco. E tem também, ao apito final, o pós-jogo com a coletiva do técnico Mariano Sosso, ao vivo, com imagens. Pratique esporte com qualidade, vista a nossa camisa. Um canal exclusivo sobre o maior do Nordeste. Inscreveu, está vindo aqui a primeira vez, venha. Isso é uma resenha com notícia, não é um programa de notícia, ou uma live de aqui acabou, tchau, um abraço, não. A gente detalha, coloca os bastidores para você. Inclusive, em primeira mão, a gente vai falar, em primeira mão não, com exclusividade, a gente vai falar, né, de algumas certezas que nós temos aqui a respeito do time do esporte de hoje. A capa disse tudo aí, né? Aliás, não disse tudo, chamou você para cá. Clickbait positivo, tá? Não é aquele de conversa mole dentro do negócio, não. Mas deixa eu perguntar para ti, Valfrido. Houve um comentário meu, alguns poucos, né, contrários, dizendo que não tinha nada a ver. Eu percebi, porque chegou essa informação para mim, de que o médico que aparece, inclusive no Globo Esporte, na matéria sobre o Juvenil, um abraço para o Juvenil, torço por ele, pela saúde, etc, etc, etc. Mas uma coisa me saltou aos olhos quando eu soube. O médico, que eu não sei o nome dele, me desculpem aqui, né? Não tenho para que ir atrás do nome dele, nem nada, nem fui nada. Eu só fico meio cabreiro, porque o médico que fez que deu, né? A situação toda do atleta, que está aí na foto, me permita, tá? Me desculpe aqui. Se alguém lembrar o nome dele aí, por gentileza, que é um assunto que eu quis botar aqui, porque eu falei no Twitter, e eu acho que vale a pena complementar aqui, porque o juizado do Twitter, às vezes, não nos permite isso. Mas, assim, a reflexão é sempre boa. Ele, segundo as informações que eu apurei, esse médico que fez depois, né, a favor, vamos dizer assim, colocando que o Juvenil não tem mais um joelho de jovem, é de 70 e poucos anos, etc, 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 fez o trabalho dele, não é isso que eu estou dizendo, tá? Certíssimo, se ele for competente, parabéns, se não for, distância de mim e das pessoas, mas estou brincando aqui. Cara, não me interessa se ele é bom, se ele é ruim, se ele é rubro-negro, se ele é tricolor, o que é que ele é. Ele é médico, ele não tem o que fazer contrário a isso. Eu só acho que o objetivo dele como patrocinador do clube, salvo engano, a empresa que ele tem, a clínica que ele tem, etc, etc, é patrocinador do Esporte do Recife, do futebol, né? Eu ia dizer futebol de salão, porra, fui longe. Futsal do esporte. Eu acho que os objetivos aí não se encaixam. Porque você, quando é patrocinador, você está ao lado. Tem uma coisa no direito, meu querido Valfrido sabe aqui, e eu vou explicar bem simples, quando um juiz tem, digamos, cai no sorteio lá, né? Caiu na gaveta daquele juiz. O juiz Alessandro. Aí caiu o Valfrido. Valfrido é amigo meu. O Valfrido trabalha aqui comigo, né? No dia a dia, tal, essa coisa toda. É justo eu esconder que eu sou amigo dele e julgar, porque com certeza vai entrar na baila aqui do Valfrido, do que ele está propondo, de contra alguém, a amizade que eu tenho, a seriedade, porque eu conheço ele mais do que todo mundo, né, no dia a dia de trabalho, de estar conversando, do esporte, etc, etc, e tudo mais, né, da intimidade que nós temos no tocante ao Esporte do Recife e dessa amizade que se tornou. É justo isso? É justo isso com o outro? Eu acho que não. Então, há um conflito, ao meu ver, não sei o que o Valfrido pensa, pode pensar contrário, o torcedor, mas existe um conflito, para mim, de interesse. Está com o esporte, achando certo ou errado, vamos lá, que ele achasse errado, que o menino tem que ter, que o menino é isso, aquilo, outro, saia do clube e aí advogue na causa de quem ele queira. Agora, no momento que você está do lado, uma marca com o clube, eu acho que ele não deveria ter dado esse laudo. O laudo, gente, eu estou dizendo, é o trabalho dele, mas existem quantos mil médicos na capital pernambucana para falar sobre o atleta? Galera, eu sou patrocinador do clube e, infelizmente, eu não vou poder falar, porque o meu interesse lá com o clube é muito grande para a minha empresa e esse caso aqui teu, né? Enfim, eu acho que está justo, está todo direito, mas eu não vou me meter, não. Eu já ouvi tanto isso quando eu convido gente para falar aqui, mas, enfim, eu acho que é contra a questão de patrocinar e estar, ao mesmo tempo, depondo
em favor, por mais que seja verdade, aspas, por mais que seja verdade, não estou afirmando nem negando, não sou médico, isso aí vai rolar, mas eu acho que é contra os interesses de um patrocinador e de um clube, no caso o Sport Clube Recife. Valfrido, torcida rubro-negra aí no chat. Então, Alessandro, antes até de começar no assunto, eu vou só mandar um abraço aqui para o meu irmão, que faz muito tempo que eu não vejo, e tive o prazer aqui de ver. Quando eu vi aqui Netinho nos comentários, até me assustei, que é Leonardo Gomes. Um grande abraço, saudade de você, viu? Muito bom ter você aqui nos comentários. Quanto ao assunto em si, Alessandro, quando ele coloca um laudo médico do que o Everton Felipe tem hoje, até aí tudo bem. Eu já vejo que ele está fazendo o papel dele, profissional, e não teria esse conflito de interesses em ele patrocinar o futsal do esporte. Todavia, caso, e já acontece a questão judicial, e ele tomar um lado judicial, nesse caso Everton Felipe, colocando, por exemplo, uma responsabilidade em cima do esporte, da condição física do atleta ou da precoce aposentadoria dele, aí sim haveria, um conflito, e o esporte comercialmente poderia tratar desse fato com o médico. Porque não faz sentido você colocar, porque quando você patrocina um clube, você está dizendo que é, você tem os mesmos princípios que aquele clube. Você comunga do mesmo princípio, você comunga da forma que o clube trabalha, da forma esportiva, e inclusive, como ele patrocina com a empresa dele, que é médica, ele comunga com os processos médicos que o clube trata os seus jogadores. Então, como é que você fala que o clube é responsável por uma aposentadoria precoce de um atleta e, ao mesmo tempo, tem outros atletas que estão lá no presente e você está ratificando aquele clube como um clube que deve ser procurado por atletas, porque o patrocínio nada mais do que é isso. Quando um patrocínio vem para Eu Pratico Esporte, está dizendo, não, assista a Eu Pratico Esporte, porque aquele conteúdo é de qualidade. Sim. Então, quando ele patrocina o futsal do esporte e como tratamento dos atletas, ele fala, vá para o esporte que lá você vai ter um tratamento adequado. A gente até conversou lá na Leões de Sampa, e me permita aqui, Alessandro, desculpa, uma aspa, Foi não, a foi gente não. conversou lá na Leões de Sampa com o doutor Luiz Fittipaldi, que ele era médico do departamento do esporte, inclusive entre 2020 e 2022, do Santos, do Esporte Clube Pinheiros, e ele tratou esse caso de uma forma interessante. Não pode tratar diretamente por causa de sigilo médico, tudo mais, ética, porém, o que ele estava garantindo ali é que o processo realizado pelo esporte, pelos profissionais que o esporte tem até hoje lá no Departamento Médico do Esporte, foram feitos de acordo com a mais nobre medicina. Foi feito tudo o que era para ser feito. Só que a medicina, ela tem um caráter que é até muito parecido com o direito, que ela é uma atividade meio. Você não pode garantir o resultado. Você garante que você faça o melhor trabalho para que se atinja um resultado. Então, o jogador, ele pode ter um tratamento conservador, por exemplo. O indicado aqui pelo médico, pelo departamento do clube, é que você tenha um tratamento conservador para o seu joelho. Só que aí você vai ter que passar 8 meses parado, 9 meses parado. E aí entra várias outras coisas. Entra o psicológico do jogador, entra uma possibilidade comercial que o jogador tenha, entra o técnico querendo utilizar o jogador, porque o jogador fala, eu não estou sentindo dor agora não, quero entrar. Entra o presidente do clube, entra a diretoria, entra muita coisa. E muitas vezes o próprio jogador vem com um médico particular. Isso já aconteceu várias vezes. Se vocês procurarem, por exemplo, você assistiu o documentário que tem do Romário, do Ronaldo, do Baggio, de todo mundo, do Maradona, sempre tem assim, o departamento médico do clube fala que você precisa fazer um tratamento que vai durar 1 ano, e o cara fala, não, mas eu tenho um médico aqui, e em 2 meses resolve isso aí. Vou fazer um tratamento heterodoxo e vai resolver. Muitas vezes acontece isso, e o jogador quer adiantar a volta, porque a carreira do jogador de futebol é muito curta.
Então, cada ano que se passa é uma perda muito grande para um jogador que tem toda aquela rede de família, que depende dele e tudo mais. Então, o que essa entrevista que a gente fez foi muito interessante, colocou foi isso, que o esporte ele fez a melhor prática da medicina no caso de Everton Felipe. E após ele fazer o procedimento no esporte, ele não apresentou as ressonâncias, não apresentavam mais lesão, e ele precisava passar pelo processo de readaptação para a volta ao futebol. Então, e aí depois ele chegou aí para o Retrô, chegou a jogar, inclusive, né? Porque para jogar no Retrô, tive conversando nos bastidores, para jogar no Retrô, ele tem que ter um laudo afirmando que ele está em plenas condições de exercer a profissão. Cara, eu não estou contra o juvenil, não, pelo amor de Deus. Até tenho uma empatia muito grande, porque ele sempre foi gente boa comigo, e a questão da depressão que eu já tive, pelo amor de Deus. Se eu não tiver empatia por ele, e discursei aqui em quem está contra. Mas a nota, inclusive, do Sport Clube do Recife, dá uma quebrada enorme em vários argumentos. Eu acredito, claro, eu não vi o lado do juvenil ainda, a defesa, mas algumas coisas eu tive acesso, até quero evitar de estar falando tanto, porque vai que eu falo alguma coisa e prejudique A ou B, e eu não quero me meter. Eu gosto do cara, quero que ele tenha toda a felicidade do mundo, mas, porra, minha função aqui não é ser amigo de ninguém, né? No sentido literal aqui de ajudar. É o caso que eu estou colocando em baila aqui, conflito de interesse. Eu, presidente do esporte, eu e o Yuri Romão, eu chamaria ele para conversar. Ó, como é isso aqui? Exatamente. Não, não dá. Exatamente, Alessandro. E aqui, quando eu falo do que o médico falou, que foram usar, é o depoimento de quem estava dentro do esporte. Não é a opinião de Valfrido, não é a opinião de Alessandro. A gente está aqui colocando um lado que foi nos falado. Assim como eu tenho também empatia, eu fico muito triste quando eu vejo Everton Felipe com 26 anos, com o talento que ele tem, tendo que se afastar do futebol. É lógico que eu fico. E tem outras questões morais que ele colocou em relação a contrato, palavra, uma série de coisas que, ouvindo ele falar, a gente também fica pensativo, a gente fica, puxa vida, isso aconteceu dessa forma, só que a gente não pode ser nem leviano e a gente não pode colocar as amizades ou aquilo que a gente entende de fora como, eu queria que acontecesse desse jeito, como uma verdade. A gente precisa escutar os lados e aguardar, já que existe um processo judicial em curso, aguardar as provas que cada lado vai colocar e o julgamento depois disso tudo. Só que no caso específico do médico e patrocinador do esporte, aí como torcedor do esporte e como um observador da situação, eu acho, no mínimo, como se diz no direito, me causa espécie de um cara que, num momento, dá um laudo de um clube que não deu suporte para um jogador. Luiz Marcos, o nome dele. Tem muita gente assistindo, né? A audiência da gente qualificadíssima, mandando agora. Alessandro, o nome dele é Luiz Marcos. Obrigado aí, então, para quem me mandou. Doutor Luiz Marcos. No outro momento, você patrocina. E é o que eu falo. Quando você patrocina qualquer coisa, é você indicando aquele produto para todas as outras pessoas. Então, no mínimo curioso a forma que ele está participando desse assunto. Inclusive, eu deixo aberto para o doutor Luiz Marcos, que eu não tenho nada contra a pessoa, contra o médico, contra o juvenil, contra o esporte, contra seu ninguém. É pauta, é assunto, curiosidade enorme, mas tem gente que acha que não tem conflito de interesse. Aí, cada um, né? Eu não estou aqui para estar vendo. É uma pauta que veio à baila aqui. E não dá para misturar com o caso de ser o jogador nenhum do passado, tá, gente? Se é um setor que eu boto assim, não vou botar minha mão no fogo, que eu só boto pela minha, né? Nem pelo meu pai, por ninguém. Mas assim, se é um setor que eu confio muito, não é de hoje, não. Sai médico, entra médico. Sai médico, entra médico. É o Departamento Médico do Esporte do Recife. A questão do Richelli, só para citar assim, aqui, a gente... Eu fiz, né? Eu estou dizendo aqui porque é empresa, né? Que na época não era empresa. Mas eu fiz no caso, a nota oficial do Esporte Clube do Recife, do caso Richelli, e tive acesso a muita informação para poder, né, e aprovar, tá tudo direitinho. E saiu na Eu Prática Esporte, na época que era um site. Caso de Richelli é o de Richelli. Inclusive, pelas informações que eu tive de tudo, Richelli não tem essa razão toda que ele colocou, não. Mas, enfim, aí é justiça, aí juiz e coisa de bebê, a gente não sabe o que é. Então,
achei interessante colocar aqui para o torcedor falar a respeito disso aí. E doutor Luiz Marcos, quiser vir falar aqui, né, como médico, tudo. Agora, minha opinião, eu não vou mudar, não, na frente dele, inclusive. Com todo respeito, eu acho que... É aquela história, Valfrido, você falou muito bem há um pouco aí, já para a gente entrar em outras pautas aqui. Se não tivesse um processo judicial e ele já tivesse, né, feito o depoimento, eu entenderia. Ele, enquanto médico, naquela época, não tem conflito de interesse nenhum. Assim mesmo, depois, quando ele viesse falar comigo, olha, você não queria patrocinar aqui o esporte e tal, aí quando eu disse, pô, doutor, o senhor deu esse depoimento que tá pro seu lado, tá certo, estou entrando no mérito, não. Mas, vai contra, a gente tem um, né? Aí o senhor está assinando assinando aspas, né? Que o Sport Clube do Recife, como meu querido Valfrido falou, o Sport Clube do Recife tem algumas situações aqui que não estão encaixando com a medicina, tudo direitinho, que o resultado deu isso, etc, porque o discurso da matéria foi noticiar, é verdade, mas ele depois, e o depoimento dele de médico foi usado para a defesa de um jogador, que ele já sabia que tinha um processo, etc. Enfim, então, doutor Luiz Marcos, o próprio Juvenil, se quiser vir falar aqui, tá de boa também, não tem problema nenhum. Na minha casa, mesmo que não é o caso deles, mesmo que eu não goste da pessoa, que eu já teve muito aqui, viu? Eu respeito e eu dou direito à pessoa falar. Fui de uma geração, anos 80, onde havia o debate. Eu respeitei sempre a opinião dos outros, porque da mesa do bar há um palanque político, eu sempre respeitei o não, as pessoas que pensam contrariamente, e nunca deixei de tomar cerveja, nem nada, nem compartilhar a mesma mesa, nem o mesmo lugar, porque o cara pensa diferente de mim, em nada na minha vida. Graças a Deus, o que é diferente dos dias de hoje. Então, podem vir, porque eu não penso diferente de ninguém, não. Só essa questão aí que eu acho que tem o conflito de interesse. Algo mais a declarar, Valfrido, sobre essa pauta? Nesse caso, não. Aguardar mesmo, até para não ser leviano, aguardar o que a justiça vai decidir nesse caso. Segunda-feira é dia de praticar esporte aqui com a gente. Esporte Paysandu tem pré-jogo direto da Arena de Pernambuco. E tem também, ao apito final, o pós-jogo com a coletiva do técnico Mariano Sosso, ao vivo, com imagens. Pratique esporte com qualidade, vista a nossa camisa. Um canal exclusivo sobre o maior do Nordeste.